Olá, sétimos anos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar das guerras que envolveram os indígenas, principalmente na região sul do país, ok? Vamos ver o objetivo da nossa aula de hoje? Então veja, identificar as características dos novos tratados territoriais e relacionar a assinatura do Tratado de Madrid com a Guerra Guaranítica. Então nós vamos entender melhor de que forma esses tratados se relacionaram com os conflitos que aconteceram no sul do Brasil, conflitos indígenas, conflitos que envolveram as missões jesuíticas no sul do Brasil, tudo bem? Então vamos lá. Você lembra o que foram as batalhas de Casapaguaçu em 1638 e de Embororé em 1641? Vocês sabem alguma coisa sobre essas guerras, esses conflitos que envolveram os indígenas? Vamos aprender isso hoje, nessa aula. No contexto colonial e de expansão do território da América Portuguesa, os povos indígenas nunca aceitaram a escravidão pacificamente. Reagiram a ela de diversas formas: suicídio, fugas para o interior e rebeliões. Depois da destruição das missões de Guairá, Itatim e Tapi, por exemplo, os indígenas enfrentaram os bandeirantes, inclusive usando armas de fogo. Nessa luta, venceram duas importantes batalhas, a de Casapaguaçu, em 1638, e de Embororé, em 1641. Então veja, aqui nós temos uma imagem, que diz o seguinte: indígenas relembram Sepete Araju em um encontro continental. Ou seja, a memória dos líderes indígenas, que foram importantes para os povos indígenas, ainda sobrevive até hoje. E, na verdade, nós pouco sabemos sobre como os povos indígenas tratam as suas memórias históricas, não é verdade? Nós trabalhamos muito a história europeia, a história da colonização, mas a história dos povos originários nós pouco estudamos. Nós falamos dos índios, mencionamos algumas tribos, mas nós nem sequer sabemos como eles tratam a memória histórica deles, Então veja, e aqui eles relembram então o Sepete Araju num evento continental. O que você sabe sobre a vida e a história das lutas e das lideranças dos indígenas, Pouquíssimo nós sabemos, Espero que vocês saibam alguma coisa, espero que o pessoal que de repente mora próximo de algumas reservas indígenas possa saber, conhecer melhor como esses povos vivem, porque nós que vivemos na cidade pouquíssimo nós sabemos, não é verdade? Então veja, estudar o processo de avanço da ocupação territorial portuguesa e espanhola e acordos estabelecidos entre países nos permite compreender a invasão colonial sobre os territórios dos povos indígenas, assim como o movimento de luta e resistência em defesa dos direitos aos seus territórios originários. Hoje mesmo existe uma discussão, que está acontecendo sobre a demarcação de terras indígenas. Então, marco temporal. Então, o que acontece? Eles ainda lutam pelo direito de viver nas suas terras. E o direito de viver da forma como os seus antepassados viviam. Porque eles conseguem conviver com a natureza, preservar a floresta e só retirar dela o que eles precisam para consumir sem deteriorar e sem destruir, ok? Então veja, as novas fronteiras da América Portuguesa. Os luso-brasileiros avançaram sobre as terras que, pelo Tratado de Tordesilhas, pertenciam à Espanha. O governo português buscou legalizar os territórios conquistados por meio de acordos internacionais. Então, na medida em que Portugal vai avançando, ultrapassando o Tratado de Tordesilhas, eles vão fazendo novos acordos para que os portugueses possam ficar nesse território e realmente tomar posse desse território, Então, veja, Tratado de Utrecht, Tratado de Madrid, Tratado de Santo Ildefonso e Tratado de Badajoz. Esses foram alguns tratados que foram feitos na medida em que os portugueses foram avançando, ocupando as terras além do Tratado de Tordesilhas. Então veja, Tratado de Utrecht, 1713 e 1715. Acordos estabelecidos pelo infante francês Felipe de Anjou, que ao assumir por herança o trono espanhol, adotou o nome de Felipe V da Espanha.
Esses acordos estabeleciam as fronteiras do domínio francês e espanhol na América, na Europa e na América. Em 1713 ficaram estabelecidas as fronteiras entre Guiana Francesa e Brasil. Porque a partir do momento que foi descoberto terra aqui na América, e nós já vimos isso em aulas anteriores, que os franceses queriam invadir, tentaram invadir o Brasil, não conseguiram, foram e conseguiram então invadir o que hoje é a região da Guiana Francesa. Mas para eles terem posse desse território, eles tiveram que fazer esses tratados, firmar esses tratados, né, legalizar essa situação de ocupação de cada monarquia, tanto a portuguesa como a francesa. E aí eles fizeram, então, em 1713, ficaram estabelecidas fronteiras ali entre Guiana Francesa e Brasil. Veja, o Tratado de Madrid, assinado entre Portugal e Espanha, que estabelecia que a colônia do Sacramento, né, onde hoje é a região do Rio Grande do Sul, pertencia à Espanha. Em troca, Portugal recebia a área dos 7 povos das Missões, que também é uma região onde hoje fica o Rio Grande do Sul. Pelo Tratado de Madrid, os jesuítas deveriam abandonar as missões com seus móveis e bagagens, levando consigo os indígenas. Gente, imagine tirar os indígenas do seu habitat natural. Olha, nós fizemos um tratado aqui e agora vocês têm que tirar os índios daqui. Obviamente que isso era inconcebível para os povos indígenas, né? Eles não entendiam o motivo pelo qual eles deveriam deixar suas terras. Um tratado feito por brancos, que tomaram posse dessas terras, que invadiram essas terras, que ocuparam as terras dos índios e forçando os índios a uma situação até então inimaginável para eles, né? Então veja, os guaranis, obviamente, né, não aceitaram a ideia de ter que se mudar dos seus territórios. Grande parte dos jesuítas também não aceitou, argumentando que, além de livres, os guaranis eram os donos do território. Os indígenas reagiram ao acordo e declararam guerra contra os soldados portugueses e espanhóis, dando início assim à Guerra Guaranítica, né? Então veja, eles acabaram colocando os indígenas numa situação de confronto com os brancos, né? Então vamos para a nossa primeira atividade dessa aula. Quais os motivos que desencadearam a Guerra Guaranítica? Então vocês vão copiar essa questão no caderno de vocês, vão responder a partir daquilo que a gente viu até agora nessa aula, né? E aí nós voltamos com a correção.
Sétimos anos, vamos fazer então a correção dessa atividade? Quais motivos desencadearam a Guerra Guaranítica? Então vamos lá. Os guaranis não aceitaram a ideia de ter que se mudar, né, dos seus territórios. Grande parte dos jesuítas também não aceitou, argumentando que, além de livres, os guaranis eram os donos do território. Então, o fato de os índios não aceitarem deixar o seu território foi o que desencadeou a guerra. Ou seja, os brancos vieram realmente para mandar. Se não aceitassem as ordens deles, né, se o povo originário não se submetesse, aí entrava em conflito e foi o que aconteceu. E os índios mostraram aí uma resistência, né, muito grande. Então veja, a Guerra Guaranítica. A superioridade de armas e soldados portugueses e espanhóis transformou o confronto em um massacre. Os espanhóis, vindos de Buenos Aires e Montevidéu, atacaram pelo sul. Os luso-brasileiros, enviados do Rio de Janeiro, avançaram pelo rio Jacuí. Os dois exércitos se juntaram e venceram a resistência indígena, ocupando os 7 povos das Missões em 1756. Tá? Então eles venceram, né? Sepete Araju foi um guerreiro e chefe guarani dos 7 povos das Missões. Liderou uma rebelião em 1756 contra as tropas espanholas, denominada Batalha de Caiboaté. Um massacre onde morreram cerca de 1.500 guaranis, inclusive o Sepete Araju. Né? Então, ele é bastante conhecido no Rio Grande do Sul, é bastante falado, é bastante comentado a respeito dele, justamente por quê? Porque lá, por ser mais próximo, né? Porque justamente os 7 povos das Missões fica no Rio Grande do Sul, mas em todo o estado, então a proximidade geográfica também é maior, acaba se falando mais e essa memória fica mais viva a respeito do Sepete Araju. Né? E nós aqui não falamos tanto, mas é importante que nós venhamos a conhecer essa figura e entender também que os indígenas agiram, né, resistiram para preservar o seu território e os seus costumes. Né? E ele foi um líder importante nesse sentido. Tá? Vamos para a nossa próxima atividade. Veja que temos um texto aqui. Né? A expressão "esta terra tem dono" faz menção ao grito de Cepé e relembra a coragem e resistência do povo sul-riograndense, descendentes de portugueses e espanhóis. Esta terra tem dono, foi Nanderu que a revelou para o nosso povo, afirmam as lideranças guaranis atualmente. Com base no que você estudou, responda. De acordo com o texto, quais seriam os donos desta terra? Então, vocês vão lembrar desse texto, do que a gente falou, leu aqui para vocês nesse texto, vocês vão copiar essa questão no caderno de vocês, né? Vão respondê-la e nós voltamos com a correção.
Vamos fazer a correção então? Veja, vou ler novamente o texto com vocês. A expressão "esta terra tem dono" faz menção ao grito de Cepé e relembra a coragem e resistência do povo sul-rio-grandense, descendentes de portugueses e espanhóis. Essa terra tem dono, foi Nanderu que a revelou para o nosso povo, né? Então ali vocês vão responder, de acordo com o texto, quais seriam os donos desta terra? De acordo com o texto, os donos são o povo Guarani. O dono da terra é o povo Guarani, tá? Então veja, vamos ver os tratados agora. Tratado de Santo Ildefonso, 1777. Tinha o objetivo de encerrar a disputa entre Portugal e Espanha. Os espanhóis mantiveram a colônia de Sacramento e a região dos Sete Povos das Missões. Em troca, reconheceram a soberania dos portugueses sobre a margem esquerda do Rio da Prata. Cederam pequenas faixas fronteiriças e devolveram a ilha de Santa Catarina, né? Considerando-se prejudicados, Portugal exigiu um novo acordo, tá? Então veja, Tratado de Badajoz, 1801, assinado entre Portugal e Espanha. Os portugueses ficavam com o território dos Sete Povos das Missões e a Espanha garantiu para si a colônia de Sacramento. Então aquela região ali do Rio Grande do Sul, ela ficou sendo disputada, veja, o tratado anterior era 1777, agora 1801, 20 e poucos anos aí de um tratado para o outro. Então demorou para eles definirem as fronteiras na região sul, para qual território pertenceria realmente a Portugal e qual pertenceria à Espanha. Tá? Então aqui nós temos ruína do sítio arqueológico de São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul, e uma fotografia recente tirada em 2011. Né? No ano de 1983, a Unesco declarou essas ruínas como Patrimônio Histórico da Humanidade, porque realmente é um lugar espetacular. Imaginar que ali existiu uma das maiores missões jesuíticas que nós já vimos aqui na América. Né? Então veja, vamos para a nossa atividade. Essa atividade ela é um pouquinho mais delicada, porque vocês vão fazer um quadro e vocês vão completar esse quadro com os tratados. Então veja, complete o quadro. Tem o Tratado de Madrid, 1750, Santo Ildefonso, 1777 e Badajoz, 1801. O que cada tratado definia? Então vocês vão lembrar o que nós vimos na aula, vão completar esse quadro, né, vão responder e nós voltamos com a correção.
Vamos fazer a correção dessa atividade, então? Então, aqui nós vamos completar o quadro, né? O que definia o Tratado de Madrid, o que definia o Tratado de Santo Ildefonso e o que definia o Tratado de Badajoz. Vamos ver? Então, veja, o Tratado de Madrid, feito em 1750, definia que a colônia de Sacramento pertenceria à Espanha e os 7 povos das missões a Portugal. Já o Tratado de Santo Ildefonso, de 1777, definia que a Espanha ficaria com os 7 povos das missões e com a colônia de Sacramento e devolvia a Portugal a ilha de Santa Catarina, né, onde hoje é Florianópolis. E o Tratado de Badajoz, de 1801, ele definia que os portugueses ficariam com os 7 povos das missões e a Espanha receberia a colônia de Sacramento. Percebam que mudou de um tratado para o outro, alterou o território que cada um ficou. E assim eles foram definindo, né, até chegar a um consenso e delimitar, inclusive, o território do Brasil que é hoje, aspecto político do Brasil de hoje, tá? Então veja, vamos fazer a retomada da nossa aula. O que nós vimos nessa aula? Nós falamos então sobre os tratados que definiam a divisão territorial entre Portugal e Espanha e falamos da Guerra Guaranítica. Por quê? Porque a partir do momento que Portugal e Espanha começaram a disputar esse território, envolvia uma das maiores missões jesuíticas que tinha na região, que eram os 7 povos das missões. Então falamos dos tratados e falamos da resistência dos povos indígenas em relação à invasão da sua terra e inclusive querer que eles mudassem, saíssem das suas terras. E infelizmente o massacre que que ocorreu, né, em relação aos indígenas com a Guerra Guaranítica. Tudo bem? Foi isso que nós vimos nessa aula. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.